Olá pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês as funções da inversora TIG, modelo Galaxy, a CDC de 250 amperes da Well Division. Vamos começar com a função pedal. Para que serve essa função? Acionada no painel da máquina, através de um botão ligado em modo on, desligado em modo off. Então, em modo on, eu habilito a função pedal. Com essa função eu tenho controle da amperagem no pedal. Vamos usar aqui como exemplo 150 amperes. Aí eu regulo essa amperagem no potenciômetro do pedal. Aqui nesse caso, vamos regular ele em 150 amperes. Acionando o pedal, abrimos o arco elétrico através de alta frequência. Acionando o pedal até o fim do seu curso, teremos atingido 150 amperes que regulamos. Com isso eu faço um bom aquecimento no metal, aqui como exemplo uma chapa de alumínio, e quando pronta a posta de fusão, eu posso baixar um pouco a amperagem, sem interromper a solda. E quando eu quiser interromper a solda, venho aliviando o pedal, assim baixando a amperagem, até que eu desligue novamente o arco. Sendo assim, não é necessário ficar interrompendo o arco elétrico para aumentar e baixar a amperagem da máquina, tendo cordões de soldas mais longos e com ótimos acabamentos. Lembrando, se eu não quiser utilizar essa função, basta desabilitá-la colocando em modo off. Função pulso e contínuo. Acionado a função contínuo, você regula uma única amperagem no painel da máquina. Aqui no potenciômetro corrente de pico, já na função pulso, você além da corrente de pico, também vai regular a corrente de base, que veremos em seguida como funciona. Função ACDC. A Galaxy solda tanto os metais ferrosos no processo em DC, corrente contínua, usada aqui como exemplos o aço carbono e o aço inoxidável, como em AC, corrente alternada, usada aqui como exemplo o alumínio, o magnésio, juntamente com suas ligas. Função TIG e eletrodo revestido. Com a função TIG, como já falamos, solda tanto em corrente contínua como em corrente alternada. E na função eletrodo revestido, solda com eletrodos de até 5 mm, usada aqui como exemplos mais conhecidos como o AWS 6013 e AWS 7018. Função 2 e 4 tempos. Com a função 2 tempos acionada no painel do equipamento, acionamos o gatilho da tocha para a abertura do arco elétrico e mantendo pressionado durante toda a solda. Já na função 4 tempos, com um único acionamento, abrimos o arco elétrico, onde o arco elétrico se manterá aberto durante todo o cordão de solda, e para encerrá-lo, acionamos mais uma vez, assim desligando, sim dando ao soldador a possibilidade de abusar das posições de solda em lugares de difícil acesso. Nesse equipamento, temos algumas regulagens muito importantes para um bom cordão de solda. Aqui estão eles: corrente de partida, corrente de pico, corrente de base e corrente de saída. Como funcionam essas regulagens se eu estiver trabalhando em contínuo e na função 2 tempos? Regulamos apenas a corrente de pico no equipamento, que varia de 5 a 250 amperes. Se eu quiser usar a corrente de partida e a corrente de saída, precisamos acionar também no painel do equipamento o modo 4 tempos. Com ele acionado, regulamos a corrente de partida, usando aqui como exemplo 50 amperes. Logo após a corrente de pico, usada aqui como exemplo 130 amperes. A corrente de base, nesse caso, não habilitará. Só vai habilitar a hora que eu estiver usando o equipamento na função pulsada. E por fim, a corrente de saída, usada aqui como exemplo também 50 amperes. Sendo assim, acione e segure o gatilho, abrindo a corrente de partida. Nesse caso, usamos 50 amperes como referência. Ao soltar o gatilho, aí sim atingirá a amperagem de 130 amperes, que usamos como referência. Acionando mais uma vez o gatilho e segurando, habilitamos a corrente de saída, usada como exemplo também 50 amperes. E ao soltá-lo o gatilho, desligamos o arco elétrico. Lembrando que para essas funções serem habilitadas, precisamos estar com o modo 4 tempos acionados na máquina. E se eu não quiser usar essas funções, basta zerar os potenciômetros de corrente de partida e corrente de saída, usando apenas a regulagem de corrente de pico do equipamento. E agora, se eu quiser usar a corrente de pico e a corrente de pulso, eu venho aqui no botão do painel da máquina e habilito a função pulso. Sendo assim, agora eu regulo 2 amperagens durante a solda. Vamos regular aqui a corrente de pico em 150 amperes e a corrente de base em 50 amperes. Lembrando que para habilitar essas funções, nunca podemos deixar a corrente de base regulada maior do que a corrente de pico. Estando regulado agora, para que essas 2 amperagens tenho essas variações de 50 amperes na base e 150 amperes no pico, eu tenho mais 2 controles para ajustar, que são eles: a frequência do pulso e a largura do pulso. Com a frequência do pulso, temos uma variação de 0,5 a 2 Hz. Com essa regulagem, fazemos com que a amperagem da máquina mude de 50 a 150 amperes mais rápido ou mais lento, conforme ajustamos a frequência. Já a largura do pulso
tem uma regulagem que varia de 10 a 90%. O que regula essa função? O tempo em que se mantém o pulso, mais ou menos tempo na corrente de pico, também conhecida como onda redonda ou onda quadrada. Se eu não quiser utilizar a função pulso na máquina, basta desligarmos o modo pulso, deixando ele em contínuo. Os dois potenciômetros de frequência e largura do pulso também não serão mais habilitados. Aqui temos o potenciômetro de pós-fluxo, muito importante para todo o processo de soldagem, que necessita de proteção de gás. Para que serve essa função? Ela serve tanto para evitar trincas no processo final do cordão de solda, principalmente em alumínio, como serve também para proteger a poça de fusão e o nosso eletrodo de tungstênio no final da solda. Na Galaxy temos uma variação de regulagem de 0 a 10 segundos de pós-fluxo de gás. Como saber quanto tempo usar isso? Vai variar principalmente com a amperagem que você estiver utilizando e a espessura de metal que vai estar soldando. Quanto maior a amperagem e maior a espessura do metal, maior será o seu tempo de pós-gasto. E por fim, a regulagem de balanço da onda. O que ajuda na solda essa função? Ela regula por porcentagem o balanço da onda. Nesse caso aqui, varia de 20 a 80%. Também é utilizada por muitos soldadores para fazer a ponta baulada do tungstênio no processo em AC, onde não se utiliza ele afiado como MDC, mas também serve para ajudar na limpeza do alumínio, que tem tipo um refratário, que o mantém protegido de uma certa forma de contaminações. Recomendo a vocês, quando necessário utilizar essa função na solda, trabalhar sempre entre 20 a 45%, sendo assim evitando maior aquecimento do bocal e desgaste do seu eletrodo de tungstênio. O World Vision, acima de tudo, uma garantia de qualidade.